Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em dois textos da Palavra de Deus para nós nos basearmos aqui para a mensagem desta manhã. O primeiro está lá em Êxodo capítulo 20, de 18 a 21. Eu vou ler ali, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a Palavra de Deus: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura, em que Deus se encontrava. Agora o texto de Deuteronômio 5, de 22 a 33, diz assim: essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz, no monte do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouviu que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com vocês e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isso é, os decretos, as ordenanças que você lhes ensinará. E eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você curvasse sua cabeça, você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, ó Pai, porque Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã estamos aqui, neste lugar consagrado ao Senhor. A nossa vida também é consagrada a Ti, Senhor. O nosso coração, o nosso ser, ó Deus, é consagrado ao Senhor. E nós queremos, Pai, humildemente nesta manhã, ouvir a Tua voz.
queremos te pedir, ó Pai, que ao ouvir a tua voz, tudo possa ter significado. Nós queremos te pedir, ó Pai, que ao ouvirmos a tua voz nesta manhã, os nossos corações não se fechem. Não se feche para a tua palavra. Não se feche para o teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te pedir que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha tocar os nossos corações. O Senhor venha, ó Deus, agitar, Senhor, dentro de nós tudo aquilo que precisa ser agitado. Tirar aquilo que precisa ser tirado, colocar aquilo que precisa ser colocado, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, renovar. Que o Senhor venha, Deus, nesta manhã, abençoar as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos receber de Ti. Queremos receber de Ti, ó Deus, as bênçãos. Queremos receber de Ti, ó Deus, os Seus decretos. Queremos receber de Ti a Tua palavra, o alimento que vem dos céus. E nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos àquilo que vai se falar. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em nós, possa ser aquele que venha nos convencer de todas as coisas. Que não seja o Teu servo, porque o Teu servo não consegue, mas que seja o Teu Espírito Santo mesmo falando ao nosso espírito, Senhor. Nos abraçando, nos tocando, nos renovando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando, Senhor, ousadia, nos dando intrepidez para viver tudo aquilo que Tu queres para nós. Nós, ó Deus, te pedimos estas coisas nesta manhã, agradecidos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deixa eu esvaziar meus bolsos aqui. Logo após o nosso culto, nós vamos ter uma rápida assembleia, irmãos. Eu prometo que vai ser bem rápida mesmo. São poucos assuntos. Então nós vamos tentar terminar em tempo hábil para a gente ter a nossa assembleia. Mas eu gostaria que agora você prestasse atenção naquilo que a palavra vai falar para você nesta manhã. O livro de Deuteronômio, que nós lemos por último, ele é a repetição da lei. E Moisés aqui estava relembrando o Êxodo. Então aconteceu algo para a nação de Israel. Aconteceram aquelas coisas que nós lemos no capítulo 20. E no capítulo 5 de Deuteronômio, o Senhor estava repetindo a lei para os israelitas poderem entrar na terra prometida. Mas o livro de Êxodo contém essa passagem do capítulo 20, que é uma das passagens mais estranhas de todas as escrituras sagradas. Eu não digo a mais estranha, mas é uma das mais estranhas. Quando Israel estava acampado junto ao monte Sinai, o povo foi subitamente coberto por uma espessa escuridão e por um incrível fogo que ardia, um fogo flamejante. E no meio desses elementos impressionantes, trovões, relâmpagos, Deus falou para aquele povo. Imagine, você está aqui, daqui a pouco tudo escurece, uma densa nuvem, trovões, relâmpagos, aquela coisa estranha, né? Aqueles tremores na terra, e Deus começa a falar. Percebam, irmãos, as montanhas que cercavam os israelitas estavam incandescentes. Aquele fogo sobrenatural consumia tudo que estava à vista. Trovões explodiam como se a terra estivesse se dividindo em duas. E no meio de tudo isso, Deus falou de maneira audível, com uma voz talvez aterrorizante, uma voz onipotente. Imagine você, Deus falando para uma nação no meio do fogo, no meio dos trovões. Eu acho que era uma coisa bem aqui chocante, aterrorizante. Enquanto tudo isso acontecia, os israelitas ficaram paralisados de medo. Eu acho que eu e você, se estivéssemos lá, nós também ficaríamos paralisados pelo medo. Estavam convencidos de que eles iriam morrer antes mesmo que a voz de Deus cessasse, parasse de falar. E de acordo com a Bíblia, lá em Hebreus, até Moisés, o grande amigo de Deus, ficou apavorado e trêmulo. Até Moisés, diante daquele cenário, diante daquela circunstância, ficou apavorado e trêmulo. Eles devem ter achado que estavam suspensos ali na boca do inferno.
E finalmente a voz se calou, a voz silenciou. Os relâmpagos cessaram, os tremores pararam, logo depois o sol voltou a brilhar, as pessoas começaram a olhar em torno e viram que elas estavam ainda vivas. Ninguém tinha morrido. E isso foi um milagre. Eles haviam ouvido a voz de Deus, a voz audível de Deus, e estavam todos vivos, e permaneceram vivos. E é claro que assim que cessou essa manifestação incrível, os anciãos, os líderes das tribos de Israel, convocaram uma reunião, convocaram uma assembleia geral extraordinária. Era de se esperar que este seria a maior reunião de louvor de toda a história da humanidade. Todos podiam testificar sobre a experiência gloriosa e transformadora que Deus havia dado para eles. Eu fico imaginando eles dizendo assim: é impressionante, nenhum outro povo da terra já ouviu a voz de Deus saindo do meio do fogo e sobreviveu. Podemos dizer aos nossos netos: eu estava lá no grande dia, o dia que Deus falou conosco de dentro do fogo. Também fico imaginando os sacerdotes, levitas, advertindo o povo, dizendo assim: não se esqueçam deste dia, não se esqueçam desta data. Nós experimentamos em primeira mão a toda poderosa santidade do Senhor. Vivamos sempre com temor a Ele. Vivamos sempre em temor a esse Deus. Mas, amados, vocês querem saber? Esta reunião não foi em absolutamente nada disso. Não foi uma reunião de louvor. Não foi uma reunião de exaltação. Depois de tudo aquilo acontecer, depois daquela voz aterrorizante, forte, no meio de trovões, no meio do fogo, de uma densa escuridão, e quando acabou todos estavam vivos, eles deviam adorar e louvar a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi uma reunião para o louvor, para a exaltação, para a adoração de Deus. Por mais incrível que possa parecer, os anciãos disseram a Moisés: Moisés, nós não podemos lidar com uma experiência desse tipo. Não queremos mais ouvir essa voz aterrorizante de Deus. Se Ele quiser falar conosco assim outra vez, nós vamos morrer. De agora em diante queremos ouvir as palavras do Senhor através de um homem. Não queremos ouvir direto de Deus, queremos ouvir através de um homem. E a resposta que eles deram em relação àquele evento foi totalmente incompreensível. Não dá para entender. Eu pergunto: por que alguém haveria de reagir daquela maneira diante de um milagre tão glorioso? O milagre de Deus e de Deus se comunicando com o seu povo daquela maneira. Quem é que poderia reagir de uma forma dessa? Depois de ouvir, convocou-se uma reunião e disse assim: eu não quero mais ouvir Deus. Não queremos mais. Nós vamos morrer. Não morreram dessa vez, mas eles acharam que iam morrer depois. Então a gente não quer mais ouvir Deus. A gente quer ouvir um homem. Por que será, irmãos? Que alguém reagiria de uma forma dessa? E eu digo por quê. A resposta é bastante simples. Era porque os israelitas possuíam um pecado oculto nos seus corações. Eles adoravam secretamente a ídolos. É inacreditável, mas essas pessoas ainda, elas se apegavam aos pequenos ídolos de ouro que tinham trazido consigo lá do Egito. Imagens que fizeram, eles fizeram para adorar. Pequenas imagens de ouro que eles fizeram ali no Egito para adorar. Os israelitas tinham esculpido aquelas imagens à semelhança dos gigantescos bezerros de ouro que havia no Egito e que os egípcios adoravam. Entendem, irmãos? Eles haviam gritado: o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou do Egito, das mãos do faraó. O Senhor é o nosso Deus.
Mas agora lá no deserto eles ainda não haviam se livrado daquela terrível idolatria. Percebe-se então o porquê a voz de Deus fez com que esse povo tremesse e tremesse na base. Quando Deus estava falando, eles falaram: nós vamos morrer. Porque lá no secreto do coração, eles falaram assim: nós estamos em pecado. A razão pela qual eles achavam que iriam morrer, é porque eles estavam na presença de um Deus todo-poderoso. E na presença de um Deus que é santo. Eles não estavam diante de um ídolo qualquer, sem vida, de uma escultura, de algo esculpido. O Senhor Deus havia apertado a alma deles, eles estavam sendo convencidos pela sua própria consciência de que eles iriam morrer, porque eles acalentavam no coração um pecado oculto. E nós precisamos considerar alguns pontos nesse texto, meus irmãos. O primeiro é que Deus não tenta amedrontar o seu povo. Deus não tenta amedrontar o seu próprio povo. É preciso entender que Deus não estava representando o papel de algum monstro divino, tentando amedrontar Israel. Essa grande cena de estremecimento e de temor não era um show de terror. Não tem aqueles negócios antigamente lá do Play Center, né? Noites de terror do Play Center, noites de terror lá no Hop Hari. Não era um show de terror. Não tinha como objetivo levar os israelitas a obedecer através do susto, através do medo, através do pavor, do terror. Não é assim que o nosso Deus, um Deus de amor, age. E mês que vem nós vamos falar sobre amor. Amém? Chega de pecado, né, irmão? Graças a Deus, não vamos falar sobre pecado. Agora nós vamos falar sobre amor o mês que vem. Esse é um Deus de amor, um Deus que age. E Moisés explicou os propósitos de Deus ao povo naquele texto que nós temos no versículo 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Entenda, um Deus de amor falando com eles. O que Moisés estava tentando dizer em essência era: Deus não está irado com vocês. Este acontecimento majestoso não foi por causa disso, não. Ele está querendo capacitá-los. Ele está querendo capacitá-los com seu impressionante amor. Era isso que deveria estar gravado nos seus corações. Moisés dizia assim: Ele está tentando construir em vocês uma arma tão poderosa que vai sustentar vocês diante dos seus inimigos. E Ele está fazendo isso para que vocês vivam em vitória todos os dias da sua vida. Mas naquela altura, aquele fogaréu incrível havia desaparecido. O terrível e ruidoso trovão, os relâmpagos sobrenaturais haviam terminado, havia acabado. E a indescritível voz de Deus tinha sido silenciada. Eu imagino assim a voz de Deus como milhares de trovões, né? Aquela voz poderosa. Aquela voz havia sido silenciada. Agora então os líderes foram até Moisés trazendo os seus interesses particulares. À primeira vista as suas palavras soavam muito religiosas, é verdade. Vimos o quanto o Senhor é grande, vimos o quanto o Senhor é glorioso. E fomos privilegiados por ouvir essa voz audível. Agora sabemos que é possível ouvir a sua voz divina e viver. Até aqui tudo bem. Até aqui maravilha. No entanto, logo em seguida veio uma das argumentações mais estapafúrdias, mais estranhas de toda a Bíblia. Os líderes disseram isso a Moisés, lá nos versículos 24 a 26. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora,
Por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? É uma coisa estranha, é uma argumentação estranha, irmãos. Eles tinham acabado de ouvir a voz de Deus e tinham sobrevivido. E que lógica é essa? Não, agora eu não quero mais ouvir não, porque se eu ouvir agora eu vou morrer. Não morreram da primeira vez. Por que iriam morrer depois? Que lógica estranha é essa? Eles disseram a Moisés assim: sabemos que podemos ouvir Deus falar do meio do fogo e sobreviver. Contudo, se tivermos de nos sentar embaixo de sua voz direta, da sua voz pura, santa, seremos consumidos. E nós morreremos para quê? De todos os povos do mundo, somos nós que ouvimos a voz de Deus e vivemos. Olha que contradição. Eu não consigo entender isso, mas o Senhor sabia o que estava em seus corações. Ele disse isso lá a Moisés, do versículo 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que esse povo lhe disse. E eles têm razão em tudo o que disseram. Deus estava dizendo assim em outras palavras: as palavras do povo soam bem, porque eles conhecem o linguajar religioso correto. As palavras estão corretas. O que eles disseram através ali da verbalização estava correto. A linguagem é de um povo humilde. A linguagem é de um povo obediente. Como se possuíssem um genuíno temor a mim, diz o Senhor. A seguir, o Senhor nos dá uma dica quanto ao que realmente está acontecendo. Lá no versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Quem dera. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eles honravam a Deus com os seus lábios, mas nos corações, dos seus corações, eles permaneciam distantes de Deus. Os israelitas eram tão devotos às suas pequenas imagens de ouro, que nada os afastava desta condição, dessa adoração idólatra. Nem uma montanha em chamas, nem um terremoto sobrenatural, nem um relâmpago que dividia a terra em duas. Nada disso conseguia fazê-los deixar a idolatria. Imagina, irmãos, nenhuma voz aterrorizante, entre aspas, nem aquela densa escuridão, nem Deus falando dentro do fogo, aquele fogo flamejante, aquela coisa, aquele incêndio, aqueles trovões, aqueles relâmpagos. Nada disso pôde e foi eficaz em fazer com que eles abandonassem a idolatria que estava no seu coração. Finalmente, eles até ignoraram a voz que era audível e estrondosa de Deus, em toda a sua santidade, em toda a sua majestade. Eles foram capazes de fazer isso. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, de mencionar e de considerar é que o povo de Deus não deve insistir em ouvir uma voz mais agradável. Isso não é aquilo que Deus quer para nós. Israel estava insistindo nisso, ouvir uma voz mais agradável. Quando os anciãos de Israel disseram: precisamos de uma mensagem mais leve, caso contrário nós iremos morrer. Como eles estavam certos. Como eles estavam certos, irmãos. Toda vez que você se coloca em submissão à pregação do Espírito Santo, quando você ouve uma palavra ungida, quando você ouve uma palavra convincente, você certamente irá morrer.
Você quer morrer hoje? Não, né? Nossa. Como que é? Deus me livre, pastor. Eu morrer hoje? Não, estou novo. Eu quero dizer, mas que você vai morrer para os seus pecados. Amém? Quando você ouve essa voz de Deus, eles estavam certos. Vão morrer, mas não morrer naturalmente. Iriam morrer para a idolatria. Iriam morrer para os seus pecados. Na boa, irmãos, na boa. Vou dizer assim, na boa. Muitos crentes hoje em dia se aglomeram para ouvir pregadores que nada sabem do temor de Deus. Falam bem, falam bonito, mas não têm temor a Deus. E é exatamente para isso que os israelitas estavam clamando. Pouco depois de ouvirem a voz de Deus lhes falando de maneira audível, estava novamente se apegando a seus ídolos. Seus louvores ao Senhor foram meros elogios falsos, foram meros elogios vazios, sem significado algum. Se fôssemos traduzir o pedido dos israelitas em termos modernos, soaria mais ou menos assim: parem com esta pregação negativa. Não queremos mais ouvir nenhuma mensagem assustadora do tipo do juízo final. Essas mensagens só produzem culpa desnecessária. Preguem para nós sobre o amor, preguem para nós sobre o perdão de Deus. Afinal de contas, somos apenas humanos. O nosso Senhor tem a ver com o amor, não com a ira, não com o medo. Era como se eles estivessem falando isso nos dias de hoje. Isaías falou desse tipo de resposta, olha só, lá em Isaías capítulo 30, de 9 a 11. E esse povo rebelde são filhos mentirosos, filhos que não sabem, não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-se e confrontar-nos com os santos de Israel. Irmãos, não sei se vocês entenderam, mas aquele povo queria profecias ilusórias. Eles queriam ouvir aquilo que agradava, uma voz que agradava aos seus corações, uma voz mais mansa, uma coisa gostosa de se ouvir. Eles queriam palavras aprazíveis, e as palavras aprazíveis nesse texto, nesse versículo, significa bajulação. Israel disse em poucas palavras: chega de nos falar de coisas ruins, fale de como as coisas vão ficar boas. Nós queremos estar aqui, não é para ouvir essas coisas de pecado, de vencer a pecaminosidade, que é o tema deste mês. Chega de nos falar dessas coisas ruins, falem de como as coisas vão ficar boas para nós, descreva como nós vamos prosperar, as grandes coisas que nos aguardam. Caso contrário, vocês podem ir embora. Não queremos ouvir mais essas palavras que vêm dos santos de Israel. Na boa, irmãos, mais uma vez, na boa. Nenhum crente que esteja escondendo o pecado no coração alguma vez vai querer ouvir uma palavra santa e que exponha o seu pecado. Essa pessoa sempre fugirá da voz da verdade, proveniente do Espírito Santo. Ela sempre vai achar alguma coisa para escapar. E vai buscar algum pastor, alguma igreja, alguma comunidade, alguém que seja flexível diante do pecado, e que ofereça uma conversinha suave e profecias lisonjeiras. Ele vai querer alguém que passe um pano para ele, que passe a mão na sua cabeça, que fala: seu pecado não tem nada a ver não. Ele quer alguém que dê uns tapinhas nas costas, alguém que passe um pano, alguém que não confronte com a verdade da palavra de Deus. Então você pergunta: qual foi a dura mensagem de Deus, que a voz de Deus trouxe para aquele povo ali no Monte Sinai?
Ele simplesmente disse isso, que está lá no versículo 6 a 9 de Deuteronômio 5. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Essa foi a voz dura, a mensagem dura. Aqui estava, mas na verdade a pura e não adulterada palavra do Senhor, vinda diretamente da boca de Deus. Era uma palavra pura e não dura. E ele deveria ter mandado o povo voando. Essa mensagem deveria mandar aquele povo voando para suas tendas, para esmagar, para destruir aquelas imagens que eles possuíam. Ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa voz, eles deveriam sair correndo para destruir tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que Deus abomina. Aquela mensagem deveria ter mexido em seus corações e ter colocado aqueles homens de joelhos diante de Deus. Mas em vez disso eles gritaram: chega de trovão, chega de fogo, de terremoto, chega de uma voz audível falando com a gente. Arranjem um porta-voz igual a nós e deixe que ele fale conosco. Aí então nós vamos ouvir e vamos obedecer. A terceira coisa que eu gostaria de destacar e o que nós deveríamos considerar é que Deus imediatamente respondeu o pedido que Israel fez de ouvir um homem. O Espírito do Senhor veio sobre Moisés e ele profetizou o seguinte, lá Deuteronômio 18, de 15 a 19, diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi esse que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. No dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E para simplificar, amados, podemos dizer o seguinte aqui. Aqui diz que Deus atenderia o pedido de Israel através de duas maneiras. A primeira, ele falaria ao seu povo através de homens próximos, de homens pelos próximos 1500 anos. Usaria profeta, usaria juízes, usaria videntes, usaria reis como seus justos porta-vozes. Então Deus não iria mais falar. Eles pediram, então nós vamos usar. Deus vai usar profetas, vai usar etc. Em verdade, durante 40 anos, Deus colocou sua palavra na boca de Moisés para falar àquela geração. E Estevão testificou isso lá em Atos, capítulo 37, capítulo 7, 37 e 38, diz assim, este é aquele que Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu as palavras vivas para transmiti-las a nós. Contudo, através dos séculos, Israel se recusou a ouvir a voz. Se recusar, veja lá o 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito. Eles tornaram-se como o que está lá em Salmo 78, 8. Então, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel.
Irmão, geração após geração, Deus fez exatamente o que o povo pediu, pois falou através de homens. No entanto, como Deus afirmou através de Isaías, a geração que se seguiu, que está lá em Isaías 65, 12, para vocês entenderem: e eu os destinarei a espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e nem me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim, escolheram o que me desagrada. O Senhor disse a mesma coisa através de Jeremias, através de outros profetas. E em sua misericórdia, Deus falou ao seu povo de todas as maneiras possíveis, admoestando, solicitando, exortando, amando, ameaçando. E falou tão claro que não poderia haver engano quanto aos desejos de Deus. Mesmo assim, o povo continuava a se fazer surdos perante Deus. E a segunda maneira, Deus também fala a Israel de uma segunda maneira. Ele prometeu lhes enviar um profeta, e se passaram 1500 anos, desde a cena daquele monte Sinai até que esse homem aparecesse. E esse homem é o profeta, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E na nova aliança, Deus escolheu nos falar nesses últimos dias, através de Jesus. Hebreus 1, de 1 a 2, um texto bastante conhecido. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Irmãos, nós precisamos, eu e você, precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Agora você pergunta, então por que Deus esperou 1500 anos para cumprir a profecia de Moisés para Israel? Você pode perguntar isso. E Deus o fez porque estava aguardando com grande paciência todos esses anos para ver a obediência da parte do seu povo. Então a sua demora foi um ato de misericórdia para com o povo. Por gerações, geração após geração, Deus enviou seus porta-vozes ao seu povo, mas eles continuaram se recusando a ouvir a Deus. Na verdade, estavam tão determinados a se agarrarem a seus pecados, que mataram até o porta-voz, Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Para você ver como chega, até onde chega a desobediência, a idolatria de um povo. E o quarto ponto aqui é o ponto principal de tudo. E o ponto principal de tudo é isso, que tudo que nós conhecemos, irmãos, vai ser abalado. Deus ainda nos fala claramente hoje: sua voz celestial está soando poderosamente por toda a terra. E essa voz vem através de um homem. Esse homem é Jesus, que está assentado à destra do Pai. Está sentado à direita do Pai. E nós devemos nos atentar às palavras que o Senhor falou lá em Hebreus. É um texto um pouquinho longo, mas nós temos um tempo. Hebreus 12, de 18 a 27. Diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som da palavra, palavras tais, que os ouvintes rogaram que não mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até o animal, se tocar um monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeite aquele que fala,
Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós que, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Amados, vocês entenderam a mensagem desta passagem bíblica? Quando Deus falou a primeira vez, o povo respondeu: não nos fale mais do céu, fale-nos através de um homem. E Moisés profetizou: assim como pediram, Deus vai levantar um profeta, e ele vai ser inteiramente humano, e lhes falará a palavra de Deus. Jesus foi o profeta prometido. Ele foi o Deus encarnado, o Senhor em carne humana. Como o próprio apóstolo Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Teve um ministério sobre a terra como homem, e uma multidão de testemunhas o viu subir aos céus como homem. Agora ele possui um corpo místico, que somos nós, a sua igreja. Mas Jesus ainda é um homem feito de carne, ainda tocado pelas emoções humanas, que todos nós experimentamos. E hoje, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, Deus fala mais uma vez do céu. Ele está dizendo que vai abalar tudo que está à vista. É o texto que nós acabamos de ler, irmãos. Deus está dizendo essencialmente: abalei a terra no Monte Sinai, mas a falar nesses últimos dias, minha voz abalará tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual. Tudo vai tremer, nada permanecerá como é. Tudo que é chamado de religioso, tudo que é de Cristo, tudo que for da igreja será abalado pela voz do Filho que está no céu. E Deus advertiu a Israel de que todo aquele que se recusar a ouvir a seu profeta será chamado a prestar contas. 18:19 de Deuteronômio. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ele estava dizendo: vou rastrear cada uma das desobediências, e você vai responder por cada uma delas. Amados, as Escrituras revelam que aqueles que ignoram a palavra dos profetas de Deus foram à ruína. Ficaram mirrados, ficaram amargurados, morreram sem nenhuma alegria ou paz. A palavra de Deus nos diz isso. Amado, ninguém escapará da justiça de Deus, nem como nação, nem como indivíduo. O mundo inteiro está sendo abalado pela voz de Cristo Senhor. O Cristo vitorioso, aquele que está assentado à direita do Pai. O homem em glória, Jesus em glória, subiu aos céus, ascendeu em poder ao seu trono e está proferindo as palavras que abalam todas as coisas. Nós seremos abalados, a igreja de Cristo será abalada. E o mais impressionante, amados, é que todos esses abalos recaem agora sobre a igreja. Deus está fazendo uma faxina na casa de Deus. E de acordo com os hebreus, a única razão pela qual Jesus derramará seu Espírito nesses últimos dias será para abalar a casa de Deus. Tudo que não for santo, tudo aquilo que for impuro, tudo aquilo que for da carne será abalado, será varrido, será exterminado, porque a palavra de Deus diz isso. Muitas coisas, amados, esquisitas estão acontecendo nas igrejas mundo afora. Muitas aberrações, a gente vê nos vídeos aí na internet, irmãos, coisas que você fica perplexo. E não são piadinhas, não, é coisa verdadeira. É verdade o que está acontecendo. Tudo isso está prestes a acabar. O Senhor vai falar poderosamente, expondo tudo aquilo que for falso, tudo aquilo que for lascivo, tudo aquilo que for cheio de avidez, tudo aquilo que for sórdido, tudo aquilo que for nojento. Todo falso profeta obcecado pelo dinheiro vai ser abalado. E
como vai acontecer este abalo e essa exposição? Acontecerá através de um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Ele promete falar com todos que estão vivendo em pecado, todos que estão vivendo em desobediência, se ligando às coisas que a sua palavra condena, e a sua voz será inconfundivelmente clara. Primeiro, ele falará ternamente, com todo o amor, a todo desviado que se desgarrou. Ele vai dizer assim: por que você ouviu o meu pedido para que você retornasse e não ouviu? Por que ficou surdo ao meu convite para se arrepender e para ser restaurado? Venha a mim agora, antes que a sua vida seja abalada e seja abalada até a sua base. Porém, amados, Jesus também falará com homens e mulheres piedosas que perseveram na verdade, na pureza e na santidade. Deus falará com aqueles que têm um coração puro, aqueles que perseveram na verdade, na pureza, na santidade. Agora mesmo Deus está levando pessoas cujos corações receberam sua palavra que abala e a sua palavra que convence. E essas pessoas estão fechadas com o Senhor, e o Senhor lhes dará poder para que falem em nome dEle. Amém? Deus e o Senhor Jesus Cristo irá falar poderosamente ao seu coração também. Então, como o Senhor vai falar a você? Você está recebendo a sua palavra perturbadora e permitindo que ela trabalhe no seu coração? Irmãos, quando eu preparei essa mensagem, eu também fui abalado. É uma palavra que tem que mexer conosco. Você está permitindo que a palavra trabalhe no seu coração hoje? Ou você está tendo uma vida dupla? Ainda cedendo a pecados, cedendo à fornicação, cedendo ao adultério, ao ódio, cedendo à amargura, ao ressentimento, cedendo à mentira, cedendo àqueles pecados que Deus abomina. E se você afirma, Cristo é meu Senhor, e ainda tem e acalenta um pecado oculto na sua vida, você pode saber que vai ouvir a Cristo falando, e Ele vai dizer assim: por que você não retornou à minha graça? Irmãos, graça é aquilo que Deus nos dá para que a gente possa vencer o pecado. A graça de Deus, ela é superabundante, e ela está aí para que você consiga vencer a pecaminosidade. A graça não está aí para que ela seja um salvo-conduto para você pecar. Aí você peca e fala assim: a graça de Deus me perdoa. Quando você entende a graça assim, você entende a graça errada. Porque a graça, ela nos ajuda a nós vencermos o pecado. Jesus dirá: por que você rejeitou a mim o tempo todo? Você ouviu o meu chamado amoroso, você experimentou o meu caminho amoroso, contudo você está desprezando isso. Por quê? Por que você não quer ouvir a minha voz? Os israelitas estavam tão entregues à luxúria que se apegaram a ela até diante do fogo consumidor de Deus. Imagine isso, irmãos. Nem o fogo consumidor de Deus foi capaz de afastá-lo daquelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E o mesmo está acontecendo hoje na igreja. Deus claramente declarou que o julgamento começará por sua casa. A palavra de Deus diz: não se engane, o julgamento começará pela casa de Deus. Ninguém se engane com isso. Mas aqui estão as boas notícias, amados. Este abalo sobrenatural, a limpeza da casa de Deus, tanto no país, quanto na sociedade, de uma forma geral, quanto na igreja, resultará em um alicerce inabalável. Inabalável. Ele produzirá uma igreja santa. Ele produzirá uma igreja parada, uma igreja que ostenta um remanescente de santos, que andam em temor a Deus e que andam na justiça de Jesus Cristo.
Eu quero fazer parte dessa igreja, amém, irmãos? Essa igreja vitoriosa, essa igreja que ouve Cristo e que, mesmo sendo abalada, ela permanece nas coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo o temor a Deus, praticando a justiça de Deus. E nós possuiremos uma comunhão como nunca conhecemos antes. Teremos uma alegria indizível e desejaremos ardentemente ouvir essa, entre aspas, aterrorizante voz de Deus, mas uma voz amorosa, uma voz que chega para você e fala assim: eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer você ficar mais perto de mim, eu quero que você ouça a minha voz, não tenha medo de ouvir a minha voz. Ou seja, não tenha pavor das coisas que eu vou dizer a você, não tenha pavor das coisas que eu vou pedir a você. Tenha temor à minha voz, mas não seja uma pessoa que tenha terror e que tenha pavor e que não queira escutar. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, nesta manhã. Que o nosso ouvido e os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração, que o nosso ser, que o nosso espírito, que a nossa alma, que todo o nosso ser possa estar prontos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Cristo, para ouvir aquilo que Ele tem para você, para ouvir as suas demandas, para ouvir aquilo que Ele espera de você, para Ele ouvir você ouvir aquilo que Ele quer da sua vida, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de consagração, uma vida de comunhão, uma vida onde Ele certamente vai abençoar você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta manhã, você curvasse a sua cabeça. Eu poderia fazer um apelo aqui, mas eu sei que se fosse fazer um apelo, o certo é que todo mundo viesse à frente. E que todo mundo viesse arrependido. E que todo mundo viesse contrito. E que todo mundo viesse desejoso de ter a vida completamente transformada pelo Senhor. Talvez muita transformação, talvez uma transformação mais ou menos, talvez uma pequena transformação, mas todos nós, eu creio, que sentiria no coração o desejo de ser transformado. O desejo de ouvir atentamente a voz de Cristo. A voz de Cristo que fala para mim, a voz de Cristo que fala para você, a voz de Cristo que fala para a igreja. A voz do Senhor que fala nos dias de hoje. E que tudo será abalado, nada vai ficar escondido, nada vai ficar oculto. Ele vai trazer à tona tudo aquilo que está assim, em oculto, em secreto nas nossas vidas. Não sejamos como Israel, que desejou não ouvir mais a voz de Deus, porque queriam continuar acalentando no coração um pecado secreto, um pecado oculto. Que queriam ouvir uma voz suave, uma voz mansa, uma voz que agradasse aos seus ouvidos. Nós não queremos ouvir uma voz que agrade ao nosso ser. Nós não queremos ouvir uma voz que agrade a nossa alma. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus que conserta todas as coisas, a voz de Deus que abala todas as coisas. Jesus está falando hoje no seu interior, Jesus está falando hoje no seu coração, Jesus está falando hoje na sua vida. Eu gostaria que você aí, mesmo assentado como você está, você orasse ao Senhor, falasse: Deus, eu desejo ouvir a sua voz, eu não quero ser como Israel, que disse para Moisés: nós não queremos mais ouvir Deus, não queremos mais, manda um porta-voz. Fala para Deus mandar um porta-voz. Eu não quero ouvir Deus, eu tenho medo de Deus, eu tenho temor a Deus, eu vou morrer se ouvir a Deus.
Mas fale assim para Deus: Deus, quando eu ouvir a tua voz, Jesus, eu quero que eu morra para os pecados. Eu quero morrer para a vida de pecaminosidade. Eu quero morrer para a vida que está torta. Eu quero morrer para a vida que não te agrada. Eu quero morrer, Senhor, para uma vida de indiferença. Eu quero morrer, ó Deus, por uma vida de frieza espiritual. Eu quero morrer, Deus, para uma vida onde a tua palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu quero morrer, ó Deus, para uma vida que não atende às suas advertências, que não ouve o teu querer, que não ouve o teu chamado. Eu quero morrer, Deus, por uma vida que, Senhor, não agrada a Ti. Mas eu quero viver, Senhor, sempre ouvindo a Tua maravilhosa voz. Assim, Deus, nesta hora, nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida diante do Teu trono da graça. Olha para nós, Deus, nesta manhã. E vem, Deus, em nós tudo aquilo que precisa ser tirado, Senhor. Todas as práticas, Deus, que o Senhor condena. Tudo aquilo que é nocivo. Tudo aquilo que permeia, Senhor, o inferno. Tudo aquilo que desagrada, Senhor, nos limpa, nos purifica. Nos dá um coração, Deus, maleável. Um coração pastoreável, Senhor. Estende as tuas mãos para a nossa vida nesta hora. Pois assim, Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.